pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje o Sarau Química em Arte tem o prazer imenso de receber a bailarina, professora e empresária Bruna Nassif. Seja muito bem-vinda, Bruna! Obrigada, para mim é uma honra estar aqui, estou muito feliz com o convite, queria agradecer e parabenizar pelo projeto, estou muito feliz mesmo de participar, para mim é um presente, obrigada. A honra é toda nossa, Bruna, principalmente de você estar aqui conosco, de contar da sua história de vida, da sua formação acadêmica, o seu trabalho enquanto professora de dança e também como motivadora pela saúde corporal e mental de todos e de todas que queiram trabalhar com a dança como uma arte para o corpo e para a alma. Fica aqui a nossa gratidão, Bruna. Você já trabalha há muitos anos enquanto bailarina, já fez várias apresentações no Brasil e no exterior, mas você poderia contar um pouco aqui para nós, Bruna, um pouco da sua historicidade aqui para o Sarau Química em Arte? Claro, eu comecei muito novinha, na verdade, eu tinha 12 anos quando eu comecei a fazer aula de dança do ventre, meio que eu peguei o boom da novela O Clone, que aí em toda esquina tinha uma escola de dança, mas eu fui muito influenciada também porque eu tenho descendência libanesa, né, por parte de mãe, só que é uma descendência um pouco distante, assim, então o meu sobrenome é verdadeiro, né, o Nassif, por parte de vô, né, meu vô era o árabe, só que eu não o conheci, enfim, porque ele faleceu, minha mãe tinha 15 anos de idade, e ficou aquela coisa distante, mas eu sempre tive muita curiosidade pela cultura árabe. E aí ela me explicou, quando eu já estava mais grandinha, né, porque você tem descendência árabe, não sei o quê. E eu falei, nossa, eu quero viver isso de perto, gente, sabe? Então, quando eu era criança, eu ficava assistindo aquelas coisas do Discovery Channel, de arqueologia, pirâmides, múmia, enfim, é uma coisa inexplicável. E aí eu comecei a estudar com 12 anos, no salão de festas do prédio onde a minha prima morava, era uma criançada, assim, a gente não tinha muita estrutura nem nada. E aí comecei, e eu fiquei apaixonada, nunca mais larguei, isso me deu me deu um ânimo, porque eu fui uma criança muito gordinha também, muito bulinada, né, na escola, eu era muito fechada, muito tímida, e de certa maneira a dança do ventre me deu uma segurança, mesmo eu sendo muito jovem, eu comecei a me sentir mais segura, né, me impor um pouco mais quando aconteciam esses casos, enfim, e aí foi um amor para a vida inteira. Teve um momento que eu tive que dar uma pausa, que meu pai veio e falou, olha, não dá para pagar a dança do ventre em inglês, então você tem que escolher uma coisa, eu quero que você faça em inglês, porque dança não vai dar em nada. Pois é, e aí eu fui fazer o inglês, tal, fiz dos 14 aos 16 anos, eu falei, pai, eu não quero, eu quero voltar a dançar, pelo amor de Deus. Aí eu voltei com 16 para uma escola profissional de dança do ventre, e lá eu me formei, lá eu comecei a dar minhas aulas, comecei a fazer show, e daí para frente as coisas foram acontecendo, assim, eu fui descobrindo como que é o mundo da arte, da dança, né? Nunca imaginei que era um mercado tão grande assim, tão vasto como é, porque existem muitos festivais, existem muitas oportunidades para as bailarinas, é que a gente, não, quem está de fora não sabe, né? Mas existe um mercado enorme, e aí as coisas começaram a acontecer meio que intuitivamente. E hoje estou aqui, né, à frente da Nassif School, que é a minha escola online, tenho meus projetos paralelos, sempre trabalhando também em parceria com outras escolas, sempre fazendo shows, e acho que é isso. É uma história onde você fez as suas escolhas em função daquilo que você sentia mais à vontade e também a questão de se identificar com a dança. Mas você, nessa sua historicidade, você acabou optando de fazer um curso de graduação em Educação Física. Como que foi essa busca e qual relação há com a dança do ventre? Você poderia compartilhar aqui conosco, Bruno? Eu busquei Educação Física para eu ter um pouco mais de segurança na hora de ensinar as minhas alunas a dança do ventre, porque eu me formei em 2014. Naquela época, quando eu comecei a dar aula de dança do ventre, em 2008, por aí, a gente
não tinha informação como se tem hoje, né, na internet. As coisas eram muito soltas, tipo, a minha professora falava o que eu tinha que dar na aula para as outras alunas, e eu comecei a questionar, por que o pé é desse jeito, por que o joelho fica ali, por que o braço tem que ser assim, qual que é o nome desse músculo? Comecei a exigir isso de mim mesma para eu poder passar o melhor para as minhas alunas. Claro que atrelado a isso, tinha uma vontade interna daquela criança bulinada, né? Que queria saber a fórmula oficial para se manter num corpo mais padronizado, para se manter saudável e tudo mais. Então, meio que eu fui impulsionada por esses dois casos, né? Para eu ter mais segurança em sala de aula, porque a gente realmente não tinha uma formação nesse nível, e para poder também abrir o leque, inclusive, né? Eu falava, se eu fizer educação física, como arte no Brasil a gente não sabe, né, se vai dar certo, se não vai, é bom ter uma profissão paralela. Tanto é que depois que eu me formei em educação física, eu trabalhei com diversas modalidades, eu trabalhei com zumba, com pilates, com aulas de ginástica, enfim, então eu sempre atrelei isso de forma paralela mesmo. E, graças à educação física, eu criei um método que se chama Belly Fitness, né? Ele foi lançado em 2013 e nasceu do meu TCC, que foi o que é o Belly Fitness, né? Foi o estudo de todos os grupos musculares, a forma que eles são ativados em cada movimento da dança. Então, você tem um movimento de dança X, esse movimento ativa tal musculatura junto de tal articulação e tal. Então, eu fiz meio que um mapeamento geral de todos os movimentos e esse foi meu estudo. Então, é um método de preparação física para bailarinas de dança do ventre que acabou virando um método, assim, para as alunas também praticarem, para poder emagrecer, para ter saúde, para poder, né, ficar feliz da vida e tal. Então, foge um pouco daquela aula mais técnica da dança do ventre. É uma aula mais para a gente curtir, dançar uma música atrás da outra, suar, queimar caloria e tal. E aí foi que as coisas começaram também a deslanchar na minha carreira de bailarina. Então, é engraçado, a educação física, eu nunca fui apaixonada por esporte, né, essas coisas, assim, natação, vôlei, nada disso. Eu gostava mesmo da biomecânica, anatomia e tal, e aí eu trouxe isso para minha carreira enquanto bailarina e professora. É muito importante essa sua afirmação, né, de trazer o conhecimento científico para uma cultura, o entendimento dos movimentos da dança em função da ciência. Você também dá formação para professores na área de educação física. Você já formou mais de 800 professores. Como é que é essa experiência de trabalhar diretamente com os professores, Bruna? Eu comecei essa história, na verdade, porque o Belly Fitness ele é uma marca registrada, mas a ideia no início foi eu registrar a marca para que eu desse as minhas aulas para as minhas alunas e não tivesse outras pessoas utilizando o mesmo nome, né, que não existia no Brasil nem nada. E você acredita que eu bati muito de frente com pessoas que estavam copiando a marca, falei, né, gente, não é assim, isso pode dar processo, tal, enfim. E algumas professoras começaram a me procurar e falaram, Bruna, por que você não cria um curso de formação, então? Cria um curso de formação para você ensinar outras pessoas a divulgarem seu método e tal. Eu, na época, eu nem imaginava isso, não foi a ideia inicial, né, do projeto. Mas graças a essas pessoas, eu montei esse curso de formação. O primeiro curso foi em 2013 e até hoje, contando com turmas presenciais e turmas online, são mais de 800 professoras. E a gente engloba tanto profissionais da educação física, quanto bailarinos também profissionais da dança do ventre. Vem também fisioterapeutas, todo mundo que está com um pé lá e um pé cá, né? Tem muita gente que é da área da saúde, mas que também atua como bailarina. E aí essas pessoas, elas vêm, fazem o curso. Atualmente o curso ele é 100% online, né? Mas eu fui para o Chile para formar professoras, teve professora que fez do online de Portugal, do Uruguai, enfim, da Itália. Então foi um método bem assim, bem divulgado. A galera gostou muito e deu muito certo com as professoras. Com certeza, todo esse conhecimento que você adquiriu, tanto pela prática, pela dança e pelo conhecimento no curso de educação física, contribui de forma muito significativa para uma aprendizagem para esses profissionais.
Bruna, além de você estar trabalhando com a docência para docentes, você acabou buscando mais conhecimento nos Estados Unidos e participando de alguns festivais. Você poderia compartilhar conosco que experiências você adquiriu estando nos Estados Unidos e também de conquistar um prêmio num festival de dança? Eu sempre sonhei em viajar por conta da dança do ventre. Quando eu comecei a entender que existiam muitos festivais que ofereciam workshops para bailarinos e tudo mais. E aí, meio que aconteceu um intercâmbio. Veio uma bailarina da Califórnia aqui para o Brasil, para um evento onde eu estava participando. E ela gostou muito de mim, eu gostei muito dela, a gente trocou telefone, aquela coisa toda. E aí eu descobri que ela realizava um evento lá, né, na Califórnia. A gente bateu um papo, eu gostei dos profissionais que ela ia levar, que eram mestres egípcios. E a gente começou a bater um papo. Inicialmente, ela me convidou para dançar no show de gala, né? Então, eu ia ter uma apresentação no show de gala do evento e ia fazer as aulas com os mestres. Essa era a ideia inicial. No meio do processo, eu falei, cara, tem um concurso nesse festival, e se participasse, né? Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito da competição, assim, eu não gosto muito disso, eu fico meio nervosa e tal, mas eu falei, eu quero me testar, né, em terras diferentes, enfim. E aí eu fui para o concurso profissional e fiquei em primeiro lugar. Foi uma surpresa maravilhosa, jamais eu ia imaginar. Mas foi uma experiência cultural muito interessante, porque juntou as duas coisas que eu sou apaixonada, assim. Eu gosto demais da cultura egípcia, claro, e tinham só mestres egípcios no festival, mestres, alguns que eu já tinha feito aula, outros não. Então, eu fiquei bem pertinho deles, porque era um evento um pouco menor do que alguns que a gente vai no Egito, que tem, sei lá, 500 pessoas. Nesse evento da Califórnia tinha umas 150, então era mais fácil de estar perto dos mestres. Então, eu consegui tirar muita dúvida que eu tinha com relação à cultura. A gente foi passear, foi comer num restaurante marroquino, tipo, só a galera mais topzinha, e eu tava lá no meio, eu falei, ai, gente, que chique, né, tal, fiquei super feliz, mas deu um reconhecimento bem interessante, e me ofereceu esse conhecimento também cultural, né, um pouco mais próximo. E foi muito legal porque juntou com essa coisa do sonho, né, que a maioria das pessoas tem, não sei se é a maioria, mas enfim, que a gente tem, né, de conhecer Estados Unidos, não sei o que, como que é, porque tudo que a gente vê no Brasil tem muita referência, né, da América, vamos dizer assim. E aí você chega lá, você vai olhando, você fala, nossa, isso aqui parece coisa de filme que eu já vi, isso aqui parece aquela série, não sei o que, você vai fazendo umas associações. Então foi uma experiência muito, muito multicultural, assim, para mim. Eu juntei a paixão da dança com essa curiosidade que eu tinha, né, de ir para os Estados Unidos, e fui sozinha, e deu tudo certo. Eu falei, gente, eu vou na cara e na coragem, sozinha pegar o avião, fui para lá, peguei ônibus até chegar na cidade, que era o evento. Então, eu me descobri também como uma viajante solitária, porque até então eu sempre tinha viajado com pessoas. Então, foi uma experiência muito legal em todos os âmbitos, assim, no profissional e também no pessoal, que eu me desafiei e deu tudo muito certo. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Bruna, então vamos compartilhar com todos que estão nos assistindo hoje essa sua brilhante apresentação nos Estados Unidos? Vamos!
بايده ما بينساش اهله وناسه السعيد مهما بيعلى عمره ما ينسى اساسه مهما ربنا يديله ما ينساش اهله وناسه ربي احلامه ويحقق احلامه ويكتب الله وربنا قدامه اسوان دي فيها النوبه فيها وكمامبو فيها وكمان يدفو الاقصر جميله واثرها فيها ترنح بيسحر يا خلقي يا هو القيناويه علينا عليا اشرف عميه مية يا خلقي يا هو رهينا عين على رهينا اهل رهينا لولا ناس كده لهم الكوامل لهم الكوامل دي فيها فاكهه اشكال والوان لو المداري ما انت داري باللي بيحصل ومش غفلان نايم اصحى يا نايم اهل نايم ولا ناس كده لو مين الهله ونسك هله يبقى Bruna, além da emoção de estar participando de um festival, existe todo um desafio para que você elabore uma coreografia. Acredito que todos devem estar curiosos em saber qual é a função do bastão na dança. O bastão, Martinho, ele é um elemento que representa o povo do sul do Egito. Então, essa dança que eu estou apresentando aí se chama Saíde, né? Saíde é uma região que corresponde ao sul do Egito e é uma dança que tem a origem nos homens, na verdade, né? Os homens andam com um bastão lá pelo deserto e tal. Então, essa é a referência. As mulheres trouxeram isso, né, de uma forma um pouco mais atualizada e tal, mas o bastão é um elemento que eles usam, porque nessa região eles são pastores, a grande maioria trabalha com agricultura e pecuária. Então, eles andam ordenhando as ovelhinhas, cabras e tudo mais, e eles andam com bastão. Sempre ao final do dia de trabalho, eles têm um jogo, uma arte marcial, como se fosse a nossa capoeira, né, que fazem uma roda, colocam música tradicional da região e dois homens duelam com bastão. O nome disso se chama tartile. Vieram trazendo para o palco, né, e as mulheres começaram a utilizar isso também. Falando bem por cima. E eu me especializei nesse tipo de dança porque eu sou apaixonada pela música, pelo estilo, já estive lá também, pessoalmente, vi com meus próprios olhos e assim, eu fiquei encantada. É uma das danças que eu mais gosto. E o vídeo que a gente assistiu foi no segundo round, né? Porque a gente teve duas fases, o concurso. Na primeira fase eu danço uma música normal, de duas peças, né, que a gente fala, e a segunda parte era uma dança folclórica mesmo, para você mostrar que você conhece e domina a cultura, né, egípcia. Então essa foi a ideia, e aí essa faz parte da minha segunda apresentação. Bom, Bruna, você acabou de nos dar uma aula aqui da composição cultural da dança do ventre. Agora, em relação à sua ida ao Egito e ao Líbano, como que foi essa experiência e a emoção de estar no Oriente? Olha, eu nunca imaginei que eu estaria lá algum dia na minha vida. Eu achava que era um sonho muito distante, muito impossível, mas ele se realizou, graças a Deus. Para o Egito eu fui 3 anos, eu fui em 2016, 2017, 2019. É um negócio que vicia, é muito louco, mas assim, eu sempre fui com o intuito de estudar e também de turistar. Então, no caso do Egito, eu fui para festivais, né? Lá tem grandes festivais de dança do ventre, vão bailarinos e bailarinas do mundo inteiro. Então, você vê todas as nacionalidades lá fazendo aula com os mestres egípcios, né? E as mestras egípcias. Então, é uma semana inteira intensivona de aulas, tipo, das 10 às 6 da tarde. Claro que tem a pausa para o almoço, aquela coisa, mas é bem intensivo mesmo. Você escolhe as aulas que você quer fazer e à noite você pode dançar com a banda deles. Então, eu participei todos os anos de festival, fui para me atualizar nas técnicas egípcias também, e depois dessa uma semana que a gente fica lá sempre estudando muito, eu vou para o turismo, né? Então, aí vai para a parte mais legal, porque você vai ver pirâmide, você vai ver os templos, você vai entender da arte, da história. E acho que mais interessante ainda, para mim, né, no meu caso, pessoalmente, é ver o povo andando na rua,
na hora que você vai no mercado, na hora que você vai comprar, porque aí você faz a cultura entrar em você mesmo. E é uma cultura muito diferente, assim, da nossa. Ao mesmo tempo que tem as suas similaridades, tem também as suas diferenças muito grandes. Então, tem que saber lidar, né, num país oriental. Já para o Líbano, eu fui uma vez, fui com o grupo 1001 Noites para a gente dançar num campeonato mundial de Dabik. O Dabik é um folclore da região de alguns países árabes, mas bem forte no Líbano, né? E aí existia esse campeonato que era como se fosse uma Copa do Mundo de bailarinos. Então foram delegações de vários países. A nossa delegação foi representando o Brasil, tinha México, França, Argentina, quem mais? Canadá, tinham várias delegações, e aí a gente apresentava as nossas coreografias de Dabik. Então, Dabik é uma dança folclórica do Líbano, eles dançam de mãos dadas, né, tudo mais, e nós somos especialistas nisso aqui no Brasil. E lá a gente conquistou o prêmio, né, a gente foi em primeiro lugar nessa Copa do Mundo de Dabik, então foi uma honra enorme. E com relação à cultura, né, libanesa e tudo mais, infelizmente eu fiquei pouquíssimo tempo no Líbano, porque isso foi em 2017. Então eu saí do Egito, fui para o Líbano para esse concurso, eu fiquei 5 dias no Líbano, mas muito focada na competição, né, com o grupo, com os meus amigos. Então a gente ficou tão focado que não deu para turistar tanto. E aí, logo em seguida, eu voltei para o Egito para pegar o avião para São Paulo. Então, foi um bate e volta, praticamente, mas o que eu senti do Líbano é que ele é um pouco mais moderno, um pouco mais aberto a turistas, é um pouco mais... É mais próximo, assim, do que a gente vê no Brasil, né? Também tem tanto libanês no Brasil que meio que a gente se sente em casa. Mas acho que é isso. Bruna, entre o Egito e a apresentação no Líbano, qual que você vai escolher para nos apresentar aqui hoje no Sarau Química em Arte? Eu acho que é legal o pessoal ver a nossa apresentação no Líbano, em grupo, para ter uma ideia bem legal do que é o Dabik, do que é a cultura libanesa.
Além de ter toda uma coreografia envolvida para um grupo, quais são os desafios desta brilhante apresentação de vocês para estar em palco? Exigiu muito ensaio, né? Porque grupo é uma coisa que você tem que estar igualzinho seus parceiros, né? Então exige muito mais do que quando você vai fazer um solo, por exemplo. Porque num solo, meio que se você errar, ninguém sabe. Agora, num grupo, se você faz uma coisa diferente de todo o resto, todo mundo percebe que você errou, né? Então exigiu muito ensaio prévio, a gente ficou 3 meses preparando essas coreografias. Foram 2 coreografias de aproximadamente 7 minutos. Uma tinha 7 minutos, a outra tinha 10 minutos. Então, são tempos longos também para a gente decorar, né? Foi um processo de ensaiar depois de aula. Então, a gente ficava ensaiando das 11 da noite até as 2 da manhã, que era o horário que todo mundo conseguia se reunir, porque cada um tem seus horários também. Eu acho que o desafio maior foi essa questão dos ensaios prévios, porque exigiu bastante. E aí, quando a gente chegou lá, o que acontece? O evento era no topo das montanhas do Líbano, né? Então, era muito alto. Então, a gente sofreu muito com a questão atmosférica também, do ar, da pressão. Então, quando a gente saiu do palco, que a gente foi fazer o primeiro ensaio, faltava o ar, porque é uma dança que tem muito pulo, né? Que tem muita energia, o tempo inteiro a gente grita e tal. Eu sei que a gente saiu assim, morrendo, tossindo, e falei, meu Deus, será que a gente vai aguentar dançar? Porque como foi muito rápido, a gente não teve tempo de se acostumar, né, com a pressão atmosférica do lugar. A gente chegou, já foi pro palco, já dançou e tal, mas eu acho que esses foram os maiores desafios, né? Essa questão fisiológica mesmo e a questão de ensaiar e decorar tudo antes, porque a gente vai no nervosismo, né? Tem toda uma pressão psicológica para ganhar o concurso, para acertar as coisas, enfim. Mas foi muito legal. Além de se apresentar e receber um prêmio mundial em 2017, você trabalhou com alguns grupos de dança. Você poderia compartilhar conosco essas suas experiências com os grupos de dança? E em que momento você gostaria aqui de nos apresentar? Eu acho que participar de grupo foi o que me trouxe até aqui, porque ninguém chega longe sozinha, né? Então, ao longo da minha carreira, eu participei de muitas companhias de dança, sempre estive conectada em vários projetos, então isso faz também com que a gente melhore a nossa técnica, a nossa performance e tudo mais. E em 2013, eu entrei no quadro de bailarinas da Canel Khalili, que é uma referência mundial na dança do ventre, porque tem um processo seletivo bem rígido, bem rigoroso para as bailarinas que entram lá. É uma casa que existe há 38 anos e já foi referência, assim, já teve televisão indo lá, já teve um monte de coisa, então ela é muito importante. A Canel Khalili fomentou o mercado de dança do ventre que existe no Brasil. Então, lá é servido os rituais de chá, que eram famosos também, com os rituais orientais, enquanto o pessoal comia, é uma verdadeira experiência oriental, né? Porque senta naquelas mesinhas mais baixas, recebe o chá árabe, recebe as pastas, os pães e tudo mais, e a bailarina se apresenta. Então, em 2013, eu passei na pré-seleção da Canel Khalili, e aí o processo seletivo, como eu falei para vocês, é bem rígido. Então, primeiro você tem que mandar 4 vídeos seus, dançando 4 estilos de dança árabe diferente, né? Então, uma rotina oriental, que é uma música um pouco mais clássica, vamos dizer assim, uma dança mais moderna, um folclore e um solo de percussão. E aí você manda, e aí você é pré-aprovada para entrar na casa. E depois eles agendam uma prova presencial, onde você dança uma música, uma rotina oriental, que tem aí seus 10 minutos de improviso, ou seja, você chega lá e dança uma música sem saber qual é a música, então você tem que improvisar. E é aí que a gente vê se a bailarina é boa mesmo ou não. E aí eu entrei no quadro de bailarinas da Canel Khalili em 2013, foi muito estudo, né, exigiu bastante, mas eu tô lá até hoje eu dou aulas na Canel Khalili, inclusive, trabalho como bailarina também, e é um grupo de bailarinas que são referências, que assim,
todo mundo sempre se baseia nas bailarinas da Canal Kalili para fazer espetáculo, para fazer coreografia, né? Para fazer aulas e tudo mais. Então, acho que é isso.
Um fato muito interessante, Bruna, nessa sua apresentação, é que o público ele está realmente apreciando a arte da dança e muito pouco com o celular gravando. Verdade. Muito verdade. Eu mesma não tinha reparado nisso, mas é muito verdade, Martim. Eu acho que é uma coisa cultural de quem frequenta a Canal Cariri de ir de fato para apreciar a dança, sabe? Nessa apresentação em específico foi um show especial meu, então eu dancei por 1 hora corrida, tive troca de figurino, tudo mais, então tinham muitos amigos, muitos familiares e tal. Mas é verdade, mas de forma geral, assim, mesmo quando eu danço para um público que eu não conheço, o pessoal realmente aprecia. E é um lugar muito familiar, vai muito família mesmo, casal, amigos, é um ambiente muito gostoso que de fato tem essa apreciação à arte, sabe? Então, isso eu acho fantástico para quem dança lá na Canal Cariri. Com certeza é uma experiência ímpar em sua vida. Bruna, agora mudando de Bruna bailarina para Bruna empresária. Você, durante sua carreira, você acabou desenvolvendo um método de ensino e desenvolveu a Nassif School. Como é que surgiu esse desenvolvimento de uma empresa? Como que é essa metodologia de ensino? E como que as pessoas podem acessar as suas aulas? Bom, a Nassif School surgiu de um projeto da quarentena, na verdade. Veio de muito estudo, muito autoconhecimento, muito processo de pensar, filosofar na vida ou não. Antes da pandemia, eu cheguei a questionar uma época se eu gostaria de ter uma escola mesmo, um espaço físico, né, para ter minhas alunas e tudo mais. E eu comecei a ver o quanto era difícil, sabe, manter um negócio desses, muito custo alto, enfim, eu deixei esse projeto de lado e me afiliei a escolas parceiras que eu gosto, né, do trabalho, que a gente tem a mesma ideologia e tudo mais. Então, hoje eu trabalho em 2 escolas, que uma é a Canal Cariri e a outra é o Estúdio Aluarra. E aí eu falei, cara, eu não quero mais essa coisa de abrir escola, é muita dor de cabeça, até porque eu viajo muito também, como é que eu vou deixar a escola, enfim. E eu tô nessa coisa do online desde 2016 para 2017, que eu comecei a estudar os cursos à distância, como gravar, como colocar no ar e tal. E aí eu já fiz vários testes, já montei vários cursos, mas eram cursos pontuais, tipo assim, curso de véu, curso de ritmos, curso de folclore, né? Eram cursos soltos para ser uma a mais no que eu posso oferecer. Então, eu ofereço workshop presencial, mas também tem workshop online, né? Tem um curso online, enfim. O curso online é como se fosse o antigo DVD, né? Eu já gravei DVDs didáticos e aí a gente veio para a modernização do online. A questão é que eu falei, olha, eu acho que eu vou ficar de vez no online, eu gostei demais do que o online proporciona para a gente e comecei a estruturar de fato uma metodologia, porque eu sempre trabalhei muito com a formação acadêmica de profissionais, né? Mas eu percebia um questionamento de pessoas que querem começar do zero a dança. E são de longe, né? Não conseguiriam vir fazer aula comigo presencial. Eu falei, por que não montar toda essa metodologia para o online? E é daí que veio a Nassif School, né? Todas as aulas são gravadas e a gente passa por todo o processo de estudo, do iniciante, básico, intermediário, pré-avançado, avançado e profissional. Então, é toda a formação de base mesmo. As aulas, elas têm o mesmo conteúdo programático que eu trago para uma aula presencial. A questão é que a aluna tem acesso a esse material por 1 ano, então ela pode repetir aquelas aulas quantas vezes ela quiser. Então, esse é um diferencial e elas podem treinar, né, estudar e tudo mais. O tempo de aula, geralmente, é de 30 minutos, em média, porque quando a pessoa faz aula online também, tem muita interferência, tem muita coisa que pode acabar com a concentração da aluna. Então, a ideia é que seja um momento gostoso para a minha aluna. Se ela conseguir fazer 2 aulas num dia, beleza. Se ela conseguir fazer uma, beleza. As aulas sempre estarão disponíveis lá para ela. A gente tem um grupo no Facebook, uma comunidade
onde as alunas podem trocar os vídeos, então elas podem se gravar em casa, colocar lá no Facebook, uma dá apoio para outra, né, e tal. E eu tenho nossos encontros online também, ao vivo, né, que é para a gente tirar dúvida, para eu passar alguma coreografia nova, para a gente ter esse contato ao vivo, que também é importante, né, não dá para ser só uma coisa gravada, que eu acho um pouco frio. Então, a gente anda juntas, porém a distância. Então, essa é a proposta da Nassif School, a gente se conectar através da dança. E além disso, né, de ter toda essa questão didática, de conceitos, conteúdos vinculados à educação física e à arte da dança, tem a saúde corporal e mental, que acaba estimulando, principalmente na época de pandemia, onde as pessoas, muitas delas, deixaram de fazer suas atividades físicas por achar que teria que estar fora de casa para fazer esse tipo de atividade, né, Bruna? Sim, total. Eu acho que, assim, falando da dança do ventre especificamente, ela aflora na mulher essa coisa dela se sentir mais segura, mais empoderada, mais feminina, de uma forma tão natural que a gente nem precisa tocar muito nesse assunto enquanto a gente vai fazendo as aulas. Os próprios movimentos trazem delicadeza para o dia a dia dela, vão aflorando essas coisas. E como faz bem para a mente das praticantes, de fato. Tem gente que me manda depoimento assim, falando que o que segurou ela foi, de fato, fazer as aulas de dança do ventre, porque isso é como se fosse um momento para extravasar, né, para desestressar em casa, 24 horas, né, tem que fazer o serviço doméstico, tem que trabalhar home office, cuida de filho, cuida de marido, enfim. É uma sobrecarga mental e emocional e corporal muito grande. Então, é como se fosse um momento de relax, assim, ela tem que ficar tranquila, fazer sua aula, é um momento que se desconecta de fato de todos os problemas externos e é a hora de olhar para dentro. É muito importante esse exercício e tem dado muita diferença nas praticantes. Bruna, agora, 2 momentos importantes em sua carreira. Primeiro, de você ser capa de uma revista específica em dança do ventre. E um segundo momento, de você participar enquanto jurada de um dos maiores festivais de dança árabe, o Mercado Persa. Você poderia compartilhar conosco esses 2 momentos aqui no Sarau Química em Arte? Com relação à revista, foi uma surpresa muito gostosa, porque a revista Chine sempre foi uma referência para as bailarinas de dança do ventre aqui no Brasil, sempre trouxe muito conteúdo de qualidade e tudo mais, e eu acho que por uma fase, o sonho de toda bailarina era ser capa da revista Chine, e comigo foi assim também. Eu sonhava, porque é um reconhecimento, né? Eu falava, gente, quando eu estiver pronta, vai ser minha hora, eu vou arrasar e tudo mais. E aí, foi legal, porque o convite aconteceu logo que eu cheguei do Egito, a primeira vez que eu cheguei do Egito, em 2016, eu cheguei e eu recebi o convite. Eu falei, meu Deus, esse ano tá demais, eu tô realizando todos os sonhos da minha vida. Então, isso marcou, de fato, um momento. Depois disso, a minha carreira só cresceu, as pessoas começaram a me conhecer muito mais. E com relação ao mercado persa, eu sempre dancei no mercado persa, desde sempre. Acho que a minha primeira apresentação lá foi em 2010 ou 2011. Só que em 2013, por conta do Belly Fitness, a organizadora, né, do mercado persa me convidou para ser palestrante do evento. E foi aí que eu comecei a entrar como profissional no mercado persa. Então, desde 2013 até hoje em dia, eu faço parte do corpo de jurados, eu dou aula, né, eu sempre estou participando, me apresentando também. É realmente o maior evento de danças árabes do mundo, porque é muita gente que tem lá, é uma coisa surreal, são vários palcos simultâneos, cada palco apresentando uma categoria, assim. É um negócio tão gostoso, eu estou sentindo muita falta, inclusive por causa da pandemia, né? A gente ficou 2 anos aí sem mercado persa. É um momento que a gente renova as energias, que a gente se conecta com a nossa arte, com a nossa tribo, e ser jurada é um papel de muita responsabilidade. Eu acho que é onde a responsabilidade é mais alta, porque na hora que você dá nota para uma pessoa, que você dá um feedback para uma pessoa, você é responsável por estimular ela a continuar melhorando ou por ela desistir de dançar.
Então, acho que a nossa responsabilidade enquanto júri é muito grande e eu sou grata demais por ter essa oportunidade. من كام سنة
alegria em se apresentar no mercado persa e toda aquela energia envolvente ali é realmente contagiante. Não é? Ai, é uma energia que não dá pra gente controlar. Vem de todos os lados, é muito carinho, é muito amor, é muita gente gritando ao mesmo tempo. Ali a gente fica com, assim, os nervos à flor da pele, no sentido bom e no sentido ruim. Porque você fica nervosa, você tem medo de errar, né, de fazer alguma coisa feia, mas ao mesmo tempo você sobe naquele palco, a gente sente que lava a alma. É um negócio impressionante. Bruna, você nos contou das suas escolhas enquanto dançarina, estudar dança do ventre na sua infância. Mas o seu marido também é professor de dança. Como é que começou essa relação, Bruna? Conta aqui para nós. É engraçada essa história, porque assim, o Theo, meu marido, ele começou dançando axé há muitos anos atrás. E na época ele morava em Uberaba. E lá tinha uma escola pequena de folclore árabe, muito especializada em folclore árabe, mas era uma escola de dança do ventre. E um dos professores lá dessa escola tinha relação com esse pessoal do axé. E foi necessário trazer homens para realizar coreografias onde tem o homem dançando também. Então, quando a gente fala do homem na dança do ventre, existe o homem do folclore, né? Que dança de camisa, calça, bota, turbante, tudo mais. Na cultura oriental, é muito apreciado o homem que dança. Então, eles incentivam isso desde pequeno, assim. Então, quando a gente vê vídeo de Egito, Líbano, essas coisas, a gente sempre vê criancinhas, meninos dançando, isso é um super orgulho para a família, né? E aí que o Theo recebeu esse convite para participar desse grupo, ele ficou meio cabreiro, falou, como assim, eu sou do axé, né, vou dançar dança do ventre. Aí que ele viu o mundo de possibilidades também na dança masculina árabe. E aí ele entrou para a dança árabe e está até hoje. A gente se conheceu dançando numa casa árabe que tinha aqui em São Paulo. Viramos amigos no primeiro momento. A gente se apresentou no mercado persa juntos como amigos, dançamos em dupla. A gente competiu na categoria folclórica, ficamos em segundo lugar. Isso foi em 2012. E aí, depois disso, a gente se aproximou e estamos aí há quase 10 anos, né, juntos. Mas a gente se conheceu dançando numa casa árabe que chama, né, ainda existe, chama Alibabar. E é isso, foi a dança mesmo que nos juntou e é muito legal poder compartilhar dessas coisas, né, dos mesmos assuntos. A gente já viajou juntos para o Chile, para a Argentina, para o Egito, todas as vezes a gente foi junto, para o Líbano estávamos juntos também, então é muito massa, assim, sabe, poder compartilhar essa mesma paixão que eu tenho com ele também, porque ele também tem a mesma paixão. Então, através da dança, temos aí um belíssimo casal trabalhando, encantando e trazendo alegria a todas as pessoas através da arte e do conhecimento. Parabéns por esta grande missão que vocês têm enquanto professores e também estimuladores de todos aqueles que precisam ou buscam algum tipo de atividade física e também de se sentir alegre. Bruna, agora falando das apresentações com você e seu marido, você poderia compartilhar algum momento aqui conosco hoje no Sarau Química em Arte? A gente foi para o Chile logo no comecinho do nosso namoro. O Theo foi convidado para ministrar aulas lá, né? E além de tudo ele é apaixonadíssimo pelo Chile, então foi para lá muitíssimas vezes. E a gente eu fui junto, fui mais para turistar mesmo, né? Porque eu era novinha de dança ainda, tudo mais, mas fui com ele e a gente fez uma apresentação. Era um evento que queria exaltar a dança masculina árabe, né, para a comunidade de dança do Chile. Então, assim, só para entender, dentro da dança masculina existem muitas vertentes. Então, existe o folclore árabe, que vem o Dabi, que é aquele que eu mostrei do Líbano, o Said, que é a dança com bastão, que eu falei, que é originária dos homens também. Então, tem muitas danças de raiz masculina. Mas também existem homens que se apresentam como performance
fazendo 2 peças, barriga de fora, dançando música convencional, música de bailarino e bailarina, né? Então, foi um evento que agregou todos esses estilos de dança. E aí a gente se apresentou com uma dança de casal no final do show, foi o encerramento desse show. E foi bem legal, a gente ensaiou bastante antes da viagem, e aí a gente viajou e dançamos lá, e aí foi o meu momento de aparição, vamos dizer assim, né, nessa viagem. Aí a gente dançou juntos e foi isso.
Bruna, claro que além do amor entre vocês dançando e a parte técnica também sendo desempenhada, na coreografia percebe-se alguns movimentos de balé clássico. É muito comum, Martinho, a gente trazer um pouco de referência do balé para a dança do ventre, porque a técnica do balé, ela faz com que a nossa técnica fique limpa, né? Porque é uma dança étnica, cultural, que vem do povo. Sendo assim, a técnica ela não vem muito refinada para a gente. Então, na hora que você vai para um palco, esse tipo de técnica é exigido um pouco mais de limpeza de braço, ponta de pé, algumas coisas assim, né? Quando ele me eleva também. Tudo isso é para trazer dinâmica numa coreografia, porque essa coreografia ela tem 8 minutos. Se a gente fica sempre na mesmice, assim, né? Só de da técnica bem básica da dança do ventre, não supre a necessidade, a gente não consegue entreter tão bem as pessoas e prender a atenção delas. Então, precisa dessas dinâmicas, né, coreográficas. Então, elevar a bailarina, fazer movimento mais baixo, deslocar no palco e tudo mais. Então, a técnica do balé, ela é necessária, na verdade, para qualquer tipo de dança. Ela é uma base muito importante para a gente ter a correção postural, limpeza de braço, limpeza de pés, joelhos e articulação em modo geral, né? Então, sim, a técnica de balé, ela aparece bastante na dança oriental também. Bruna, nós aqui do Sarau Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a sua participação e contar um pouco da sua história de vida, da sua formação acadêmica, na sua historicidade enquanto bailarina. E gostaríamos, Bruna, de que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, amei ser convidada para o projeto, eu estou muito feliz de estar aqui, então, sério, de verdade, podem contar comigo sempre que precisar. Eu queria deixar uma mensagem para você que está assistindo, para se dar sempre uma chance de praticar algo novo, de se descobrir, de fazer aquilo que você se sente apaixonada, sabe? Aquilo que faz seu coração pulsar. Às vezes é uma coisa que as pessoas vão te falar que não vai dar em nada, que não vai dar dinheiro, que não vai te dar resultado e tudo mais, mas você tem que acreditar naquilo que você ama. Porque se você tem amor, tudo vai acontecer de forma intuitiva, como foi na minha história que eu compartilhei com vocês. Então, eu acho que tudo tem que ser de dentro para fora, né? Um sentimento que vem aqui, que vai te pulsando, que você fala, nossa, eu queria tanto fazer aquilo, por que não faz? Pergunte-se qual seria o pior cenário se você fizesse aquele negócio. O que poderia dar errado, sabe? Então, assim, começa. No meio do caminho, você vai descobrindo se isso vai dar certo, se não vai. E se não der certo também, foi mais uma experiência. A gente está nessa vida para colecionar experiências, e eu acho que é isso que faz a diferença, né? Quando a gente chega lá no final do nosso caminho, quanto de experiências que a gente colecionou ao longo da nossa vida. Então, se permita viver as suas paixões, os seus hobbies, é o que eu sempre brinco com as minhas alunas. A vida não é só pagar boleto e tentar emagrecer, gente, já diria o meme, né? Vamos fazer o que faz o nosso coração feliz, e é isso. Um beijo para todo mundo, muito obrigada.